Ei, deixa eu te falar uma coisa. Jesus não te perdoa no momento em que você se arrepende e pede perdão. Não. Jesus te perdoa exatamente no momento em que você erra. Isso mesmo. Lembra de Judas? No momento em que ele traiu Jesus e Jesus o chama de amigo. Lembra também de Pedro? No momento em que ele traiu Jesus 3 vezes e o olhar de Jesus cruza com o dele, ali não era um olhar de condenação, não. Ali era um olhar de compaixão e de perdão. Naquele olhar, Jesus quis dizer o seguinte para Pedro: Pedro, cara, eu te compreendo. Eu sei que tu me negou com a boca, mas eu sei que aí na tua essência, no teu íntimo, tu me ama. Eu te entendo. Calma. Foi isso que Jesus quis transmitir para Pedro. E é isso que Jesus também transmite para mim e para você. Da mesma forma, Ele faz comigo e com você quando nós falhamos por causa das nossas debilidades. Jesus, ele sabe exatamente compreender quando falhamos de coração e quando falhamos por causa das nossas debilidades, como foi o caso de Pedro. E sabe o que acontece? Quando a gente chega para ele e pede perdão, ele diz: eu nem sei do que você está falando, porque eu já joguei isso aí lá no mar do esquecimento. Sério, eu não sei do que você está falando. Vem aqui. Vamos sentar comigo e vamos comer. Porque eu estou mais interessado no seu futuro do que no seu passado. E aí você me pergunta, mas o que acontece que após o momento em que a gente erra, a gente fica tão mal? O problema não é a falta de perdão de Jesus, e sim a culpa, a falta do nosso perdão por nós mesmos. O que fez a diferença na vida de Pedro não foi o perdão de Jesus, mas o perdão que ele aceitou de Jesus. Ao contrário de Judas, que se suicidou, não aceitou o perdão de Jesus. Eu quero dizer para você que não importa o que você tenha feito, você não tem o direito de se condenar se Jesus já te perdoou. A sua única opção é se perdoar também, como Pedro fez. Não tome a decisão precipitada que Judas tomou, não. Tome a decisão de Pedro. Ainda que você passe uns dias meio estranho, ainda que você tome algumas atitudes erradas como Pedro tomou, mas aceite o perdão. Judas escolheu se suicidar. Pedro, por causa da culpa, ele se desviou. Ele voltou a pescar peixes. Mas sabe, para provar que já havia lhe perdoado, Jesus vai ao seu encontro. Jesus foi ao encontro de Pedro e ali Jesus prepara
um momento de comunhão. Jesus prepara 2 elementos: peixe e pão. O que Jesus queria fazer com isso? Ali Jesus queria fazer 4 coisas. Primeira coisa que Jesus queria fazer era tirar a culpa do coração de Pedro. E como é que isso é possível? A culpa, ela é arrancada quando nós falamos o que está na nossa essência. Quando nós declaramos o que está na nossa essência, anula aquilo que falamos pela debilidade. Isso mesmo. Judas, por medo, negou Jesus 3 vezes. Mas agora, diante de Jesus, Jesus leva Pedro a declarar 3 vezes que o ama. Era exatamente o que estava na essência de Pedro. E isso curou a culpa que ele carregava. E ali também Jesus faz mais 2 coisas. Jesus dá a ele pão e peixe. O que Jesus estava fazendo? Ali ele estava reconciliando Pedro com ele e com o seu chamado. Quando ele deu o pão a Pedro, ele estava reconciliando Pedro com ele mesmo, porque ele é o pão da vida. E quando ele dá o peixe a Pedro, ele estava reconciliando Pedro com o seu chamado. Peixe representa almas. Pedro havia desistido de pescar vidas como Jesus havia proposto para ele lá no início da sua chamada. Mas ali Jesus, como prova do seu perdão, ele chega para ele e leva ele a fazer uma nova aliança. E aí Jesus, já depois de Pedro curado da culpa, depois de Pedro ter se aliançado novamente com Jesus e com o seu chamado, vem a terceira coisa, o chamado para seguir. Quando Jesus disse, então, siga-me, porque seguir Jesus é diferente de andar com Jesus. Até ali Pedro andou com Jesus, mas a partir daquele momento, Jesus chama Pedro para segui-lo, para ter um compromisso maior com Jesus. E a partir dali, nunca mais a vida de Pedro foi a mesma. Pedro se torna o sucessor de Jesus, um líder extraordinário, onde até a sua sombra curava. Eu quero dizer para você que o êxito de uma pessoa não está nos seus acertos sem erros, e sim na capacidade que essa pessoa tem de aceitar o perdão de Jesus após errar. Porque não existe trajetória sem queda. Não existe um caminhar com vestes brancas sem se sujar. O que existe é uma veste que foi lavada várias vezes. Eu quero dizer para você que se você tem medo de assumir sua fé por medo de falhar, eu quero encorajar você a perder esse medo.
e dizer que você vai falhar sim, mas para cada falha sua, Jesus já te perdoou. O sangue dele já foi derramado para limpar você. Já existe recurso para te curar, para te levantar, para te restaurar, para te restituir. Porque o Senhor não nos chamou porque somos perfeitos, mas nos chamou para nos aperfeiçoar. O Evangelho não é um chamado para perfeito, não. O Evangelho é um chamado ao aperfeiçoamento. Portanto, se você falhou, se você errou, se perdoe, porque Jesus já te perdoou faz tempo. Joga isso aí no mar do esquecimento e olha para o teu futuro, porque do teu passado o Senhor nem se lembra mais. E assim você também deve fazer. Deixe o passado no passado e avance para o que está diante de você, porque o que está diante de você é muito maior do que o momento em que você está vivendo agora e de tudo que você já viveu. O extraordinário de Deus ainda está por vir na sua vida e na sua história, em nome de Jesus.